Fala galera, beleza? Vamos fazer a correção da prova da PUC, tá? Do ano de 2022, já me perdi na data. Uma prova densa, uma prova complicada, com questões bem elaboradas, que dão um certo tipo de trabalho, né? Então eu peguei a questão 34 que diz o seguinte: um cone circular reto tem 240 pi centímetros quadrados de área lateral do cone, formulazinha πRG, tem que lembrar disso, que vem de uma regra de 3, tá? De um setor circular. As medidas do raio da base, da altura e da giratriz são nessa ordem em termos de uma PA. Então, gente, geometria e progressão aritmética, PA de 3 termos. Tem uma manhãzinha para escrever uma PA de 3 termos para facilitar. Se uma esfera pode ser escrita nesse cone, então o raio dessa esfera. Então ele começa com cone, aí envolve PA e finaliza com uma esfera. Então basicamente a gente vai passar por metade da matemática numa única questão. Então quando ele fala que é um cone, de área lateral 240 pi, eu já posso igualar isso à fórmula da área lateral, que é π R G. Você tem π dos dois lados, e isso é interessante, você não precisa se preocupar com o π, ele vai ser simplificado. Aí te sobra que o raio vezes a giratriz vale 240. E você não pode fazer mais nada aqui, porque você tem duas equações e uma incógnita. Não tem saída. Aí ele fala o seguinte, ele fala que o raio, ele fala que a altura e a giratriz, sempre lembrando que existe uma relação mega importante entre esses caras, que é o Pitágoras. Eu não preciso ficar decorando que giratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. É o meu Pitágoras. Enxerguei triângulo retângulo, não preciso de relação nenhuma. Então ele fala que existe uma PA que é formada por raio, altura e giratriz. Gente, uma PA de 3 termos tem uma característica muito forte. Para você trabalhar com uma PA de 3 termos, você pode falar que o cara do meio é x, o cara da frente é x mais a razão, e o cara de trás é x menos a razão. Então, ao invés de você ter 3 incógnitas, você tem 2. Normalmente, ele te dá a soma para você poder cortar razão com razão e ele te dá o termo central. Tá? Então, veja, geometria, PA e ainda tem a esfera lá. Aí, o que a gente vai fazer com isso? Eu posso substituir a giratriz, que é esse cara, eu posso substituir o raio, que é esse cara, vai ficar uma equação com duas incógnitas. Ou eu posso fazer aqui um Pitágoras, que vai ficar x mais r ao quadrado. Aí você está perguntando, mas por que você está fazendo um Pitágoras? Porque, gente, eu tenho uma equação com duas incógnitas, que dá para escrever em forma de x e r. Eu vou precisar achar mais uma equação com duas incógnitas para poder fazer um sistema. Então, aí vai ficar x, que é o cara central, mais x menos r ao quadrado. Então, giratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais h ao quadrado. Fica quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, x quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Toma cuidado, porque quando tem coisas iguais em lados opostos, pode cortar, né? Você tem x quadrado aqui, se tira da balança, os dois lados. Não dá para cortar esse cara aqui com esse cara, porque um é positivo e outro é negativo. Dá para cortar quem mais? O r ao quadrado com r ao quadrado. Aí o que sobra? Sobra menos 2x passa para cá, fica 4xr igual a x quadrado. Como eu sei que x não é zero porque é uma medida, eu posso simplificar o x dos dois lados. Então vai ficar 4r igual a x. Pronto. É isso que eu queria, achar uma relação entre eles. E aí eu posso substituir aqui, né? Aqui vai ficar x, que é 4r menos r, então fica 3r's. Aqui fica 4r's. E aqui fica 5r's. Gente, olha que curioso. Você tem um triângulo pitagórico ou proporcional ao pitagórico. Porque se você colocar razão 1,
vai ficar 3, 4, 5. Se colocar razão 2, 6, 8 e 10. Então, qualquer coisa que aconteça, ela vai ser um cara proporcional pitagórico. Já estou sabendo disso. Então, a informação que eu tenho, o meu raio vale 3 R's, vezes a minha geratriz, que vale 5 R's, igual a 240. Divide por 15 esse lado, fica R ao quadrado. Divide por 15 lá dá 16. O meu raio, não preciso me preocupar, que não é uma equação, é uma equação de segundo grau, mas eu só quero o valor positivo. O meu raio vale 4. Então, se o meu raio vale 4, aqui vale 16, aqui vale 20, aqui vale 12. Então, o meu raio vale 12, a minha geratriz vale 20 e a minha altura vale 16. Ok? Então, não é sempre que vai acontecer um triângulo pitagórico, mas isso é uma opção bem legal, tá? De trabalhar sabendo aqui, ó, que elas são, que ele é proporcional ao pitagórico, mas está provado, não é achismo. Fechou. Agora vai começar a última parte, que é, eu tenho uma esfera, eu vou apagar isso aqui e vou tentar fazer nesse cantinho aqui, ó. Então veja, eu peguei essa relação, raio, troquei por isso, geratriz, troquei por isso, e aí eu achei o raio, eu achei as dimensões. Então eu vou apagar aqui, vou fazer um cone, mas toda vez que eu coloco uma esfera, eu prefiro trabalhar assim, ó. Para quem é aqui de Curitiba, é muito tradicional isso na Federal do Paraná. Aí o cara coloca uma esfera aqui, ó. Ele coloca uma esfera aqui, ó. Fechou? Vamos tentar fazer um pouquinho mais forte, já aqui. É tradicional. Então você coloca uma esfera, ela travou. Aí aqui, esse cara vale 12, esse cara vale 16 e esse cara aqui, a minha geratriz, vale 20. Então, do 16 e aqui vale 12. Então, eu tenho um triângulo retângulo com 12, com 16, 20. Eu posso dar uma pintada nesse ângulo. Aqui é um ângulo preto e aqui vai ser um ângulo qualquer. Aí, gente, por favor, aqui você tem, toda vez que você tem uma esfera, você tem um cara tangenciando aqui, formando ângulo 90 graus. Então, também gera um triângulo retângulo, ó, com esse pedaço da geratriz e esse pedaço da altura. Só que esse cara tá assim, né? Aqui é 90 graus, aqui é o ângulo preto e aqui é um ângulo qualquer, que é o mesmo lá de cima. Então, quando você tem ângulos iguais, você tem figuras semelhantes. Então, agora vamos lá. Esse cara é o raio da esfera. É o raio da esfera, vou colocar raiozinho. Essa medida daqui até lá em cima, vale o raio da esfera. Então, se tudo vale 16, você tirar esse pedacinho, esta parte aqui da frente vai ser 16 menos o Rzinho. Aí só tem que dar uma olhada. Eu tenho a hipotenusa aqui, tem o cateto na frente do preto. Eu tenho a hipotenusa, cuidado que a hipotenusa está do outro lado, então eu sigo as marcações e eu não giro, porque eu tenho medo de inverter, tá? Então eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto na frente do pretinho. Tenho o cateto na frente do pretinho e tenho a hipotenusa. Dá pra fazer. Então esse 16 acaba que a gente não vai usar. Porque ele é um número que está na frente de um risquinho e eu não tenho ninguém. Então toma cuidado com essa semelhança. Então vai ficar, na frente do pretinho vale 12. Na frente do pretinho vale o meu Rzinho, que é o da esfera. Aí eu continuo vindo lá de cima, que é o meu 20, sobre o 16 menos o R. Dá para simplificar por 4, vai dar 3. Simplificar por 4 vai dar 5. Multiplicação cruzada, 5Rs é igual a 48 menos 3Rs. Passa para lá, dá 8. 8Rs igual a 48. O meu raio vale 6 centímetros. Então, questão densa. Olha a quantidade de contas para a gente chegar no raio 6. Fechou? Primeira questãozinha. Tchau, tchau.